ou dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Ou dirás que queres me sereno, homem branco. Alma beating bites, invites me a revisitar highways, altas maneiras de se chegar ao mesmo nenhum lugar. Ou dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Ou dirás que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Ou dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Ou dirás que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Ou dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Ou dirás que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Dirás que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. 91.7 Light FM, igual a você, diferente. TV Informativo, canal 20 da NET, esporadicamente na programação. Os horários do programa Light na TV Informativo, canal 20, você vê no Jornal Informativo do Vale, que todos os dias apresenta a programação da TV Informativo. Também no www.tvinformativo.com.br. No ícone Light, você vê o que acontece aqui na 91.7. Hoje recebemos no estúdio da rádio Marco Merri, advogado criminalista, representa um escritório de Lajeado. Esse escritório e o Marco, advogado, atende a casos em nível nacional, atendem milhares, já nos falou que está perto de 1.000 júris, e ele vem também prestar a nós, sociedade como um todo, esclarecimentos na questão crime. Cometemos crimes no dia a dia? Somos acometidos de crimes no dia a dia? Para isso, vamos falar sobre esta questão dos desvios de condutas. Temos que cuidar com a nossa opinião no dia a dia. Às vezes apresentamos opiniões, mas estamos às vezes difamando pessoas, estamos falando mal ou bem, estamos ofendendo pessoas publicamente, estamos cometendo crime, doutor? Relativamente sim. E a gente vê o crime de duas formas, Sabinho. Dentro do conteúdo moral, tu como pessoa, e dentro do conteúdo legal. Eu vou te dizer o primeiro, o pessoal subjetivo, que é o dia a dia. Eu estou lendo Kant determinou os a priori kantianos, e antes de chegar nos a priori kantianos, ele determinou uma passagem muito importante para a moralidade. E ele cita através de um escrito assim: numa rua, num dia de chuva, tu está sozinho e caminha uma senhora com muletas, certo? E está chovendo. Existe um trânsito. Ela precisa de ajuda para atravessar. Existem dois tipos de homens, veja bem. Aquele que olha a senhora, diz que pena, faz o desvio do carro e segue em frente e vai para sua casa e não tem consciência nenhuma. E existe aquele que para e ajuda a senhora, e mesmo ajudando a senhora, fica a consciência pesada: pá, por que essa senhora está assim, por que eu não ajudei mais? Onde existe o crime aí? Existe o crime daquele que partiu e deixou a senhora, que deixou em abandono. Injúria, calúnia e difamação é o mesmo viés. Veja bem, quando tu lança uma palavra mal proferida para alguém, ou uma atitude injuriosa, ou caluniosa, ou difamatória, é um rio, é o mesmo escorreio que eu disse. São carros que passam
e que daí tu tem que ou desviar, ou tu tem que controlar e disso aí passar essa tensão das maledicências ou do mal que a pessoa visa. Todos eles têm um jogo moral muito profundo. Então Kant deu esses dois paradigmas do homem de bem. O homem de bem. O homem de bem vai ajudar a senhora. O homem de mal vai pensar em si. E que são os crimes hoje? Os crimes têm duas situações fundamentais que já sustenta Freud. Duas situações. O homem tem que ser egoísta o suficiente para cometer o crime. Egoísta o suficiente para cometer o crime. E a vontade de fazer o mal. Veja bem, nesse paradigma de Kant, nessa rua de Kant, o que tu determina? Ou tu é bom, ou tu não é bom. Eu vou fazer um parênteses. Para o senhor, o homem é bom por natureza ou mal por natureza? Mal por natureza. Infelizmente, Fabinho, eu tenho... O homem, veja bem, desde os tempos do primievo, tá? Desde o tempo que habitávamos em caverna, tá? Tu só vai compreender o homem voltando para suas origens, de sobrevivência, certo? Existindo a sobrevivência, pouco foram os homens que se aglutinaram num grupo. Quando se aglutinaram, se destruíram. Por quê? O homem tem o que se chama, veja bem, o que se chama a tal da ambição. Entendeu? O querer mais. A natureza do homem é querer mais. E eu diria que todos os grandes crimes, seja ele pequeno ou não, Fabinho, todos eles, comete-se um crime. Uma coisa muito interessante que eu li uma vez, um grande criminalista da atualidade, que ele diz o seguinte: nós cometemos grandes crimes para nós mesmos. E eu digo, opa, como cometer um grande crime? É muito simples. Tu pega teu cartão de crédito e tu gosta de som. E teu limite é 2.500. E tu vê um som por 2.700 que só é aquele som. O que tu fez? Tu cometeu um crime para ti mesmo. Por quê? Porque tu extrapolou teu orçamento doméstico. Tu consegue entender? É um crime. O que ele quer dizer? Que isso aí é o começo de uma sociedade moderna em que nós alavancamos o bem-estar cometendo crime para nós mesmos. Daí transpassa o crime nós mesmos. Nós não vamos cometer crime por uma identidade moral que nós temos. Tu não vai roubar de uma pessoa, nem furtar, nem nada. Mas acontece que a juventude que vem e dos jovens que não têm, eles extrapassam esse crime justamente para ter um bem-estar dentro do grupo. E aí vem os pequenos furtos. Aí vem a venda da droga. Aí vem o dissabor que tem por um cara que roubou uma menina porque o cidadão tem uma motinho melhor. Aí vem, eu tenho a caça e aquela família não tem. Voltamos pro primievo. Tu vê, é interessante essa questão dos pequenos furtos que tu começa enquanto eu como pessoa, atingindo eu mesmo. Ou tu entra, os grandes crimes, veja bem que coisa interessante é. Tu sabe que os grandes crimes, eles acontecem. Os grandes crimes não mudam, Fabinho. Desde o tempo de Roma, desde o tempo do Egito. É o roubo, é o objeto, né? É o estupro, é o homicídio, é o contrabando. São 5, 6 crimes que não mudam na humanidade. Não mudam. E as perguntas que eu faço aos meus clientes são os mesmos da Revolução Francesa, são os mesmos da Idade Medieval, são os mesmos da Renascença. Por que tu fez por necessidade? É as mesmas perguntas obliteradas desde a sua origem. Então não muda. Então os pequenos crimes vão sempre existir. Agora, o importante é que hoje a sociedade, e esse doutrinador é um japonês, ele disse uma coisa muito importante, né? Os grandes crimes começam contra a gente mesmo. Principalmente os grandes crimes de comércio, os grandes crimes que nós buscamos o bem-estar e daí vem aquele macro crime. Por quê, Fabinho? É muito interessante, a gente por exemplo, a questão de fama, tá? É ótimo. Agora existem os grandes crimes que são invisíveis. São os crimes de colarinho branco, onde a sociedade toda a sociedade é furtada, é roubada e nós não temos acesso. Isso que é o mais difícil. E os menos punidos. E muitas vezes não punidos. Não punidos. Tu consegue ver a latitude, a profundidade. Por quê? Porque eles entram naquele primeiro princípio que eu te falei, de Kant, e depois entra aquele princípio do doutrinador japonês que eu não sei, que quer dizer o bem-estar. Eu quero meu bem-estar. Cidadão, eu quero meu bem-estar. Eu quero o meu. E não importando o resto. E nós cometemos os pequenos crimes, esses aqui contra nós. Vamos comprar um cartão de crédito, um carro. Ótimo, beleza. Vamos fazer 52 prestações, daí tu chega em casa e tu calcula que tu tá pagando 3 carros. Então, o que aconteceu? Tu cometeu
uma evolução econômica dentro de um paradigma que tu não vai pagar e tu atentou contra o teu patrimônio. Tu te liquidou. E deu o que tu vai. E usa ao teu redor também. Claro. Tem todos esses reflexos. Justamente, mas aí vem aquele entendimento. O crime começa realmente com o nosso entendimento da humanidade e da nossa crítica frente ao que acontece. E daí nós vamos... Tu tendo essa... Se cada um tiver essa condição, Fabinho, essa condição de analisar o que vai fazer do bem e do mal, como diz Kant, eu acho que nós vamos reduzir 90% dos crimes, sendo pequenos ou grandes. Sim. Para sua visão, para viver bem em sociedade, de forma, entre aspas, aqui falando, menos criminosa, os cidadãos como um todo, dia a dia, as motivações hoje estão em cima da religiosidade. As motivações, quando eu falo, são os princípios que movem um jornalista a lançar uma manchete de jornal, uma pessoa a formar uma opinião. Tu já falaste da questão da vivência em grupo, do homem mau por natureza, de ser egoísta, né? Mas, na sua opinião, hoje, 2013, para vivermos bem em sociedade, vivermos em harmonia, as motivações ainda estão positivadas? Religiosidade, por exemplo, a Igreja Católica, cada dia abrindo mais igrejas, a gente vê que as motivações, a busca de segurança, em termos de suas motivações pessoais que vão ao crime, às vezes, são diferentes, estão mudando. Há mudanças acontecendo? Há mudanças. Eu vou dizer só um brochado que acontece, que eu gosto de dizer para todo mundo. A mão da mãe que leva o filho na igreja não leva comida para ele no presídio. Certo? O que eu quero dizer disso, cara? A religiosidade é tudo, né? A força espiritual. Esse dia eu estava lendo uma passagem de uma passagem de um psicanalista que diz bem assim, que eu até me assustei. Faça aos outros que querem a ti mesmo. Mas o problema é que hoje o mundo está tão louco que aquele outro, ele nem sabe o que está fazendo para ele. Você consegue entender? Então muitas vezes tu quer fazer um bem pro outro, mas o outro cara não tá nem aí. Ele tá numa neurose, ele tá numa piração total. E a tua noção de bem também? Daí tu não sabe o que fazer, né? Eu acho, voltando bem central à tua pergunta, eu acho que o bem, a busca do bem, tá? Se tiver apoios das igrejas, se tiver apoio de um mestre, o condutor, que é, cada um tem sua fé, o cristão, ou a religião evangélica, ou mesmo espírita, ou mesmo afro, a pessoa que quer fazer bem e que pega apoio de qualquer ente religioso, ele tem tudo para frente, certo? Eu acho que ele tem tudo para frente. Eu acho que o principal de tudo, Fabinho, é assim, né? Para os ouvintes, é muito importante a pessoa ser de bem, mas estar preparado para o mal. Essa é uma mensagem que eu quero dizer. Isso também é o papel da família, né? É o papel da família. Só que eu acho que a família hoje, ela tem dois segmentos, né? A sociedade impõe um movimento rapidez. A rapidez impõe uma família dinâmica que muitas vezes não vê isso. Então, isso depende muito da pessoa. A família é uma base estrutural? É. Só que a família eu acho que teve muita mudança. Aí sim, eu concordo contigo. Aí teve uma mudança muito mais que os cenários dos crimes de entendimento. Porque não tendo, desagregando a família, nós temos a pessoa inerte, que daí vai para aquela questão, se tem um filho, um pai e a mãe punjantes no fator econômico, tal e tal, tem um filhinho que começa a ter contato com aquele cidadão que tem o crack. Então não adianta tu ter uma família trabalhadora, obrosa, se chega no fim da tarde, tu não sabe o que durante o dia o teu filho fez, né? Então é aquilo que eu digo, tu tem que ser de bem, a pessoa tem que ser de bem, mas tem que sempre cuidar do mal que vem. Marco Merria, advogado criminalista. Já passou meia hora, doutor Marco, e o nosso tempo está encerrando, então eu lhe peço que deixe as últimas considerações aos ouvintes e aos espectadores da TV Informativo. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui, realmente eu gosto muito do Altaquari, né? As minhas raízes são aqui, e gostei que os ouvintes hoje, os telespectadores do TV Informativo, tenham realmente que reflitam sobre a questão do mal em si. Eu acredito que o mal, a natureza do mal começa essencialmente com nós. E sendo nós temos que refletir muito isso. Só assim nós vamos ter uma crença, só assim nós vamos ter mudança. É nós analisarmos nós mesmos e querendo sempre o bem a todos. Então, muito obrigado. Obrigado. E boa semana ao senhor. Obrigado. www.tvinformativo.com.br, canal 20 da NET. O que você ouve ao vivo aqui na 91.7, você vê na TV Informativo
Obrigado a você, telespectador TV Informativo. Obrigado, ouvinte 91.7. E até uma próxima oportunidade com o programa Light ao vivo na 91.7 para a TV Informativo. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM.